tem aí no mercado atuando exatamente nisso, né, que a Maristela falou, que é entender um pouquinho dos clientes antes de chegar até um portal da queixa ou um Reclame Aqui, tá? Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês para ver se vocês conseguem me enxergar. E eu vou falar rapidinho aqui algumas informações sobre modelos de pesquisas para a gente se antecipar às dores dos clientes, para que a gente não tenha tanto atrito em relação aos contatos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá todo mundo enxergando? Sim. Pronto. Eu vou falar um pouquinho da importância, tá, de se manter o contato com o cliente. A gente sabe que hoje os clientes, eles estão muito mais empoderados por conta da tecnologia, então eles conseguem obter informações bem mais rápidas, né, sobre produtos e serviços. E o que está acontecendo em relação a essa gestão? Eu já me apresentei aqui, né, mas para quem quiser me procurar aí, é só procurar Denise Barroso nas redes sociais, que vocês vão me encontrar. E a gente teve aí uma evolução de contatos para coletas de informações, né, nesses últimos anos, com a gestão de relacionamento. Antes, todas as nossas gestões, elas eram feitas baseadas para o telefone, né, e hoje a gente tem aí a experiência baseada para o digital. Então, a gente começou com pesquisas feitas presencialmente por telefone para identificar as dores dos clientes, e normalmente isso só acontecia quando o cliente reclamava de alguma coisa. Depois essas pesquisas elas foram transportadas para um papel, onde a gente chega em alguns lugares e a gente tem a opção de deixar alguma informação nesses papéis, aonde gera retrabalho para as empresas, né, porque eles precisam ali colocar todas essas informações em algum ambiente digital. E essas pesquisas elas passaram a ser utilizadas em totens, né, depois de uma maneira mais tecnológica. E depois disso, a gente começou a ver muitas pesquisas utilizadas por todos os meios eletrônicos, né? E-mail, SMS, WhatsApp. E hoje, na era que a gente está, em 2020, esses multicanais, eles representam várias formas de contatos para que a gente possa enxergar um pouquinho da realidade dos nossos clientes em todos os contatos que a empresa faz com eles, né? Então, a gente sabe que antes a gente olhava muito para o funil de vendas, fazia muitas pesquisas de relacionamento para a gente entender como vender mais para esses clientes. E agora a gente está entrando na ampulheta de vendas, que é o quê? O que vai fazer com que o meu cliente passe a comprar mais de mim e ele passe também aí a trazer outros clientes através de indicação. Então, a gente acaba trazendo agora toda a gestão de relacionamento e dando voz ao cliente em todas essas etapas, tá? E aqui, quais são os canais hoje que são mais utilizados para a captura dessas informações? A gente já falou lá, em média, hoje, o que a gente tem conseguido mais engajamento são através de redes sociais, né, e o WhatsApp. Como assim, Denise? Esses meios de contato, a gente consegue identificar qual o perfil do cliente e qual a modalidade que eles mais se sentem à vontade em repassar informações de como que eles estão vivendo, né? Quais as opiniões por dentro aí dessas redes aleatórias, né? Então, hoje a gente utiliza muito o WhatsApp, e-mail, QR Code, né? Os sites de redes sociais. Então, isso faz com que o cliente tenha muita voz e muitas possibilidades, tanto de elogiar as empresas e os serviços, como também de colocar informações negativas. E aí a gente passa hoje para identificar como que a gente vai captar essas informações dos clientes. A maioria hoje das empresas, elas utilizam muito o NPS, que é o Net Promoter Score, né? A maioria das empresas, elas estão começando a usar isso. E o NPS, ele vai medir a satisfação do cliente referente à indicação. Quanto o cliente vai indicar você para outros clientes e o porquê que ele está indicando e não está indicando. Então, essa é uma das métricas mais utilizadas para se antecipar às dores dos clientes. E aí a gente tem as pesquisas situacionais, que a gente chama de pesquisas CSATs, para a gente medir como está um atendimento ou alguns espaços do ambiente. Então, a gente consegue identificar também através dessas pesquisas.
A gente consegue gerenciar também a gestão de time interno, tá? Como que o time interno está engajando com a nossa empresa e a questão das dificuldades que os clientes também têm e como que eles estão emocionalmente naquele momento utilizando os produtos e os serviços. Com a base dessas pesquisas, a gente consegue mensurar quais são as principais melhorias a serem feitas dentro dos processos, dentro dos produtos e, inclusive, criar jornadas de antecipação a dores que outros clientes já tenham falado, gerando o quê? Gerando aí uma confiabilidade maior na entrega das experiências, entregando outros canais de comunicação para os clientes e se antecipando às dores para a gente não ter um alto índice de reclamação em redes sociais. Então, a gente precisa estabelecer o foco, né, monitorando esses clientes através de modelos de pesquisas, tá? E a gente também precisa identificar os feedbacks dos clientes sempre retornando para ele. Então, todas as vezes que vocês perguntam alguma coisa para o cliente, vocês precisam também responder para ele, dizendo o que vocês vão fazer referente aos feedbacks que eles entregaram para vocês dentro desses pontos de contato, tá bom? E aqui a gente tem uma outra coisa que, além disso, quanto mais contatos vocês tiverem com o cliente, mais abertos esses relacionamentos e mais indicação vocês vão ter dos clientes, né? E aqui é o meu contato, as redes da Aplique, tá? Para que vocês possam aí seguir a gente. E qualquer dúvida, a gente vai tirando aqui agora dentro desse nosso meetup, tá bom? Então, falei bem rapidinho, dentro do tempo previsto. E agora, bora ver aí se os meninos já conseguem falar com a outra parte, que é já chegando no portal da Case. Vamos ver se me conseguem ouvir agora, correto? Loud and clear. Loud and clear. Avança, Pedro. Opa, fiz aquilo que se deve fazer sempre, que é o liga e desliga. Mas desliguei mesmo, no portátil. Maior dica de todos os tempos, reiniciar o computador, não é? E voltei a vir. Bom, Denise, eu peço imensa desculpa porque só acompanhei um bocadinho da parte enquanto o meu computador estava a desligar e quando voltei outra vez a estar operacional, mas eu também já tinha tido a oportunidade de pesquisar um pouco acerca do vosso projeto, por isso também eu já estou um bocadinho dentro daquilo que possivelmente deves ter acabado por referir. Antes de mais, muito obrigado pelo convite ao Luís e à Maristela. Obrigado por, no fundo, me darem essa oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho convosco, contar um pouco também aquilo que é a nossa experiência do outro lado, porque na realidade nós acabamos por estar sempre do outro lado, face àquilo que é o trabalho que as marcas vão fazendo com os consumidores. E foi um bocadinho isso para vos enquadrar e dar-vos aqui um bocadinho, no fundo, uma ideia daquilo que aconteceu para criar o Portal da Queixa. Lá atrás, na realidade, o Portal da Queixa nasce em 2008, ou seja, já há algum tempo, há 12 anos, e nasce exatamente numa circunstância de insucesso enquanto cliente. Okay? O que é muito curioso porque, na realidade, eu em 2018 estava numa perfeita, normalíssima compra enquanto consumidor, que correu mal, e depois, obviamente, tentei solucionar o meu problema e acabei por sentir que, do lado da marca, não tive esse acompanhamento, não teve essa capacidade de efetuar o tratamento de acordo com aquilo que seria a minha expectativa enquanto consumidor, e quando, obviamente, tentei perceber um pouco mais, até mesmo quase que forçar um pouco a marca, tentar perceber o que é que seria o seu limite enquanto customer service, e reparei que havia uma falha muito grande e que nós, enquanto consumidores, estávamos perante uma circunstância em que todas as nossas experiências, boas ou más, não estavam a ser partilhadas, ou seja, não estavam a ser do conhecimento daquilo que é o ecossistema de consumo, e daí que procurei online, isto em 2008, obviamente. Não havia redes sociais, não havia toda a realidade que nós conhecemos hoje em dia, e acabei por, no fundo, perceber que havia também aqui uma lacuna e um espaço muito interessante de explorar. Então, iniciei o meu primeiro projeto individual, como empreendedor. Lancei o Portal da Queixa desenvolvendo uma plataforma, eu próprio, sozinho, para, no fundo, começar a lançar este mesmo projeto. E depois
felizmente também acabei por perceber que era uma necessidade que não era só minha enquanto cliente, era uma necessidade de muitos outros clientes, e acabou por ser orgânico esse crescimento, e a plataforma acabou por conquistar o seu espaço, e hoje, passado 12 anos, somos praticamente top of mind no que diz respeito a reclamações. Somos uma plataforma que tem um alcance na ordem dos 2 milhões de utilizadores únicos por mês, estamos a falar de 4 milhões de page views a cada mês. Dentro de Portugal, obviamente não comparando com o Brasil, qualquer loja online pequenina levanta 2 milhões de page views assim do nada, mas na realidade, para terem uma ideia daquilo que é a nossa dimensão cá, nós atingimos uma média de 1/3 da população ativa online. Okay? Estima-se que em Portugal seremos 6 a 7 milhões de consumidores online, por isso nós atingimos 1/3 desses mesmos consumidores. Okay? Neste momento já não somos só uma plataforma portuguesa, estamos também já em Espanha, África do Sul, e estamos a fazer a nossa expansão para o resto da Europa, o que é ótimo porque também percebemos claramente que aqui na Europa não havia nenhum competitor, ou seja, nenhum outro projeto que tivesse as mesmas características, que trabalhasse a complaint, a reclamação, porque o que vemos sim, com muita frequência, são plataformas a trabalhar a review. Contudo, a review é uma mera opinião, okay? É uma opinião em que tanto pode ser em qualquer momento da jornada de consumo, e pode ser uma circunstância muito satisfatória, mas mesmo que seja insatisfatória, nunca conta uma história, nem nunca dá a oportunidade à marca de conseguir, no fundo, traduzir isso numa melhoria. Okay? Então, na realidade, isso é o que nós acabamos por permitir e trazer como mais-valia na plataforma, é possibilitar que o consumidor conte uma história, partilhe a sua experiência, que dê a oportunidade à marca, no fundo, de participar ativamente. 5% dos nossos visitantes não chegam à nossa plataforma para reclamar. Ou seja, vão exatamente para tentar perceber qual é a capacidade de resolução e qual é o posicionamento que a marca tem face àquilo que são os problemas apresentados por aqueles que efetivamente reclamaram. Então, nós hoje em dia acabamos por ter um posicionamento de muita importância em toda a jornada do consumo, porque os consumidores vêm ao portal da queixa numa fase inicial procurar para perceber se na realidade é de confiança ou se não é de confiança a marca, fazer toda essa pesquisa de valor para terem uma tomada de decisão, como também vêm depois na fase final, quando na realidade se deparam com um problema e aí sim têm essa necessidade de resolução e apresentam a sua reclamação. Okay? O que é que aconteceu? O que é que no fundo nós acabamos por perceber ao longo destes anos, basicamente ao longo destes últimos 12 anos, em que tudo mudou e aquilo que na realidade eu tinha como percepção em termos comportamentais, não só de marcas, como também dos próprios consumidores, em 2008 é totalmente diferente da realidade que temos hoje. Aliás, até de uma realidade bem próxima, bem mais recente, pela pandemia, que voltou novamente a trazer mais informação e mais dados para alterar este paradigma. Contudo, há aqui uma questão base que é fundamental e que talvez possa transcrever exatamente aquilo que foi este processo na transformação da relação entre marcas e consumidores. Tem que ver exatamente com o Customer Success. Ou seja, naquilo que no fundo nós acabamos por ter como principal objetivo é justamente trazer o sucesso do cliente como um todo na sua relação entre marca e consumidor. Okay? E é isso que hoje em dia faz a diferença entre as marcas que até então, durante muito tempo, trabalharam com o chamado foco no cliente para a aquisição, ou seja, para a venda, para tentar adquirir cota de mercado, e que, no fundo, faz sentido numa primeira circunstância, quando uma marca entra no próprio mercado. Contudo, a marca só consegue ter realmente sucesso junto do cliente quando tem uma perspectiva muito mais alargada. E essa perspectiva muito mais alargada não está apenas e só no momento da aquisição, nem no momento em que consegue converter no final de um funil de vendas o cliente, não consegue e não é só elegível esse sucesso quando consegue ter capacidade de transmitir uma boa experiência ao consumidor, e aí estamos a falar de Customer Experience, por exemplo, que é a capacidade de, no fundo, prestar uma boa experiência ao consumidor, mas também está naquilo que é a sua capacidade de retenção desse mesmo cliente. Não é? E todos estes pontos, no fundo, naquilo que se considera a jornada do cliente,
Se a marca conseguir ir satisfazendo todas estas necessidades de acordo com as expectativas do consumidor, aí sim poderá no final considerar que está a ter sucesso junto do cliente. Okay? Porquê? Porque na realidade está presente em todas as fases, em todos os touchpoints, em todas as necessidades que o cliente vai mantendo junto da marca. Não é? Porque a relação que hoje em dia as marcas têm com os consumidores de uma forma de analogia, é quase como uma relação que nós temos com alguém que procuramos ter um relacionamento amoroso ou até mesmo casar e namorar e por aí fora. Né? Estamos a falar que aquilo que acontece naquele primeiro momento, em que nós conhecemos alguém, que nos damos a conhecer, em que transmitimos confiança, não é suficiente. Ou seja, essa construção dessa relação tem que ser sólida ao longo dos anos e tem que ser principalmente eficaz nos momentos em que se coloca em causa essa mesma confiança. Não é? Em que nós próprios vamos ter circunstâncias em que vamos ter problemas com a marca e vamos tentar perceber se existem outras alternativas, vamos tentar perceber se na realidade a marca vai estar próxima naquele momento em que eu vou ter esse problema e se isso vai estar de acordo com aquilo que são as minhas expectativas enquanto consumidor, é isso que me vai reter e vai me permitir dar continuidade a essa relação com a marca para uma segunda aquisição, para uma segunda compra, uma segunda circunstância em que eu vou ter essa necessidade. Ou seja, há aqui uma série de momentos em que nós, enquanto marcas, temos que estar cada vez mais atentos e não podemos descurar nunca, em momento algum. Isto, no fundo, acaba por levar a um outro ponto que é fundamental e que nós, felizmente, temos vindo a demonstrar isso junto às marcas. Felizmente, temos cada vez mais marcas a dar atenção ao cliente na fase final, ou seja, na fase pós-venda e principalmente na retenção deste, do ponto de vista da sua satisfação, que é a questão da confiança. Okay? Porquê? Porque hoje em dia nós somos um exemplo vivo disso. O consumidor ganhou um poder enorme de partilha. O consumidor hoje em dia é capaz de partilhar a sua experiência, embora que é perfeitamente lógico e todos nós temos isso como senso comum, ou seja, é mais frequente que ele partilhe quando essa experiência é negativa do que quando é positiva, perfeitamente normal, todos nós sabemos isso. Quando estamos satisfeitos, muito dificilmente vamos publicamente a uma rede social dizer estou extremamente satisfeito com esta marca, não é? Até parece estranho, mas na realidade fazemos-lo quando temos um problema. E é com base nessa informação, com base nessa transformação do problema numa solução e transformando um detrator num promotor, que hoje em dia os consumidores acabam por ter como influência. Não é? E é com base nessa informação que nós hoje em dia acabamos por tomar decisões. Mais até do que o storytelling positivo. Não é? Para vos dar um exemplo, possivelmente se vocês fizerem esse exercício vão perceber claramente que também o fazem, eu faço. Dar-vos um exemplo flagrante. Vamos ao Booking tentar procurar um hotel para fazer a marcação de uma estadia. O nosso comportamento hoje em dia é muito mais frequente procurar as bad reviews, ou seja, tentar procurar as reviews que são negativas, para tentar perceber se aquele hotel é realmente assim tão mau, não é? Ou se aquelas bad reviews até, ok, pronto, não é assim tão mau, se calhar a review do staff, só falar que o staff é antipático, ou porque não tinha toalha naquele momento, que é totalmente diferente de dizer, não, este hotel é péssimo, este hotel não tem condições, não tem higiene, tem buracos no teto, quer dizer, tudo aquilo que na realidade nos vai fazer, nos vai impedir de tomar uma decisão de compra naquele espaço. Nós hoje em dia percebemos que temos e que as marcas estão a começar a entender que o consumidor tem, okay? E então é através dessa informação que nós no fundo fazer influência e fazemos um bocadinho este awareness daquilo que realmente vale uma marca no mercado. Okay? Então por isso é que é muito importante hoje em dia que as marcas tenham em constante presença o Customer Success. Porquê? Porque o que é que me convém a mim ter, na realidade, uma taxa de conversão muito alta e até, na realidade, chegar ao final do mês e apresentar resultados à administração, a dizer a nossa taxa de crescimento, a nossa taxa de revenue está a crescer muito, mas, na realidade, do outro lado, ou seja, na experiência do consumidor, eu estou a ter feedback que é público, que influencia outros consumidores a dizer totalmente o contrário disso. Okay? A dizer totalmente que a experiência que os clientes têm no final é totalmente diferente da expectativa que eu estou a vender naquele momento e que estou a conseguir converter, tudo bem, estou a ter essa capacidade, mas a confiança que eu estou a transmitir e a ideia dessa experiência é totalmente contrária. O que é que isto vai acontecer? Fará, com toda a certeza absoluta, aquilo que nós já vimos em muitas circunstâncias,
mais à frente a marca vai se ressentir e vai perceber claramente que vai começar a perder vendas, vai começar a perder clientes, e nessa altura muitas das vezes já é uma reação tardia e acaba por ser praticamente o fim do próprio serviço e do próprio produto. Okay? Então, isto é na realidade um pouco aquilo que acontece na grande maioria do mercado hoje em dia. Praticamente é isso que nós, enquanto portal de queixa, enquanto Consumers Trust, estamos a potenciar às marcas, é justamente a possibilidade de transformar esses problemas em soluções e com isso garantirem reputação e garantirem retorno. Praticamente é isto, assim, de uma forma muito concisa. Há muito mais para dizer, mas deixo-vos, obviamente, do vosso lado essas Obrigado, perguntas. Pedro. Com certeza terão. Obrigado. Nada. Marcelo, não sei se tinhas aqui mais alguma coisa pensada ou se posso já partir, que tenho aqui muita coisa já na minha cabeça, como tu sabes. Coisas aqui. O Pedro falou muito sobre essa questão da confiança, né? E eu acho isso muito interessante de sites, né, como o Portal da Queixa, o Reclame Aqui, que assim, o consumidor ele tem um canal onde ele possa trazer a sua satisfação ou insatisfação com o seu produto, com a compra, com a empresa, com a marca, etc. A marca ela tem a possibilidade de se retratar, de explicar, né, de tentar entender a situação, de tentar explicar, de tentar reverter aquela má impressão, se for, no caso, uma má impressão. Mas o mais interessante é que aquilo é público e empodera outras pessoas na hora de né, tomar a decisão de comprar ou não aquele produto, ou naquela empresa, ou naquela marca. E eu trago um exemplo muito vívido, né, que eu compro muito online. Gente, eu tenho uma farmácia do lado da minha casa e eu compro online na farmácia. Então, eu compro muito online. E eu acho, todas as vezes que eu encontro um e-commerce diferente, algo diferente, eu vou nesses portais, eu busco os reviews, eu vou nas redes sociais para entender o que outros consumidores estão falando sobre aquele produto que eu quero comprar e sobre a empresa que está vendendo, né? E já aconteceu de eu ver a reclamação no Portal da Queixa, aqui em Portugal, de eu ver a reclamação de um usuário, de um consumidor, dizendo que não foi bem atendido, e aí a empresa respondeu explicando a situação, olha, você não mora em Portugal continente, você mora na ilha, por isso teve esse atraso, não sei o quê, se retratou de uma forma muito simpática e a resposta dele, da empresa, me fez, poxa, ok, então foi uma situação, né, específica, etc, eu acho que eu não vou ter problema, e de fato eu comprei e não tive problema, fiquei satisfeita tanto com o produto quanto com a minha experiência com a empresa. Então, essa questão da confiança, ela é muito importante hoje, nos nossos dias. E aí, Pedro, eu queria que você falasse um pouco especificamente sobre o mercado português, né, que é onde você está, claro, mas eu sinto muita falta de uma preocupação maior das empresas com relação a essa abertura mesmo de ouvir o cliente, né, de trazer isso. Até hoje, todos os e-commerce que eu comprei aqui em Portugal, só um que ressaltava que a sua pontuação era tipo 4.9, né, em 1 a 5. No marketing, ele usava isso. Nós temos a pontuação 4.9 dos nossos reviews. Né? Temos tantas avaliações e temos essa pontuação. Só um. Ou seja, de tantos e-commerce que tem hoje em dia, só um se preocupa em falar, olha, os nossos clientes estão satisfeitos. Então, como que a gente pode amadurecer mais esse mercado, trabalhar mais essa questão da satisfação e de ouvir o cliente, já que somos da área de CS, né, estamos e temos as nossas próprias empresas, como poder ouvir melhor, como poder trabalhar isso e, de alguma forma, até mudar a percepção de um cliente que está insatisfeito e daquele outro que vai ver aquele questionamento. Né? Sem dúvida, Marcelo. E isso é talvez, se não a principal questão, que é a questão de mentalidade, mindset. Okay? E permitam-me, os portugueses que aqui estão presentes,
mas na realidade é uma verdade, é uma falha que nós temos, que é uma falha cultural, é muito cultural ainda, do mercado nacional, que felizmente no Brasil já está muito mais à frente. Nós conseguimos identificar isso, até porque temos uma relação muito próxima com os nossos congêneres do Reclame Aqui no Brasil, e percebemos por uma série de indicadores que tanto as marcas como os consumidores já têm um senso comum ligeiramente diferente daquilo que nós temos ainda cá em Portugal. Mas, independentemente disso, ainda existem países, nomeadamente na Ásia, que já estão muito mais trabalhados neste sentido, no que diz respeito às reviews, é a importância que tem a avaliação de um consumidor. Okay? E isto leva-nos para duas questões fundamentais. Uma tem que ver com a estratégia de venda e de marketing, de comunicação que as marcas têm que mudar totalmente. Ou seja, tem que haver um trabalho cada vez mais colaborativo entre as equipas de marketing, as equipas de estratégia e as equipas de customer service. Ou seja, tem que ser uma equipa em comum. Não pode continuar a haver equipas distintas, equipas que não se conhecem, equipas de marketing que dizem não, o meu trabalho acaba quando eu faço a conversão. Depois, a partir daí, já não é nada comigo. Não é? Nem as equipas de customer service que dizem não, o meu trabalho acaba quando eu faço o apoio ao cliente e depois a retenção ou a aquisição novamente desse cliente é com o marketing outra vez que tem que tentar encontrar soluções para voltar a readquirir este cliente. Isso não funciona, porque na realidade a comunicação é uma só e aquilo que fica no mindset do cliente é uma vez e essa imagem é muito forte e perdura durante muito tempo. Okay? Então é por isso que a questão da confiança é cada vez mais fundamental. Aliás, a confiança é aquilo que permite a relação entre marcas e as pessoas, e as próprias instituições em si, as próprias pessoas em si, enquanto consumidores, é aquilo que nos permite a nós ter a capacidade de ter o ato de fé de confiar em alguém. Ou seja, ou através de um produto, ou através de um website, ou através até da própria pessoa, quando nós temos a possibilidade de estar a comprar fisicamente. Não é? Então, confiar nas pessoas e nas marcas é algo profundo, não é? Algo que na realidade é intrínseco ao ser humano e que muitas vezes não é explicável. Não é? Por isso tem que haver uma série de indicadores que nos permitam ultrapassar o risco que tem o próprio ato de confiar. Então, como é que nós, na realidade, acabamos por fazer isso de forma quase inconsciente, enquanto consumidores? Fazemos com os indicadores de reputação. Okay? E esses indicadores de reputação são indicadores que a grande maioria de nós, enquanto consumidores, não os detemos, não temos essa percepção onde é que eles estão. O que temos, sim, é indicadores que, no fundo, nos vão sendo transmitidos pelas próprias marcas e pelos próprios consumidores, né, que a determinada altura nos permitem ter uma tomada de decisão. E dou-vos exemplo flagrante. Estavas a referir agora muito bem, Marcelo, o caso de haverem marcas que já começam a dar cada vez mais importância àquilo que é a sua pontuação, ou o índice de satisfação, por exemplo, no caso do Portal da Queixa, ou até mesmo ao NPS, que é atribuído numa avaliação final. Porquê? Porque as marcas entendem que essa avaliação é o resultado de uma experiência do próprio consumidor e não é algo que eu, enquanto marca, estou a dizer que poderá ser o valor da minha marca. Okay? Eu posso dizê-lo perfeitamente e sempre foi isso que aconteceu durante muito tempo. Essa informação chegava-nos diretamente por um outdoor, por uma campanha na televisão, por uma campanha de marketing na rádio, ou por aí fora, e que a marca dizia: eu sou a melhor, eu tenho o melhor produto, eu estou posicionado em primeiro lugar há muitos anos, e por aí fora, e nós, enquanto consumidores, ok, aceitaríamos aquilo ou não, dependendo da nossa desconfiança. Hoje em dia não. Hoje em dia a marca pode dizer isso, e dizer: eu sou a marca número 1, mas na realidade depois nós temos indicadores online, públicos, que estão de acesso imediato através de uma pesquisa mobile ou através do Google, em que contradizem essa informação. Isso faz com que eu, enquanto cliente, diga: ok, bom, nem quero saber da publicidade, foi dinheiro gasto, eu não vou comprar, porque na realidade eu vou comprar é naquelas que os outros consumidores já passaram por essa experiência e que me deram indicação ou garantias de que eu posso comprar com confiança. Okay? Então isto é algo que está, de alguma forma, a mudar e cada vez mais tem que ser, e é muito importante mesmo que seja, a forma de atuação das marcas naquilo que é a sua estratégia perante o mercado. Felizmente está a mudar, é um facto.
E eu posso dizer isto, lá está, com 12 anos de análise praticamente do mercado português, e felizmente hoje em dia já tenho uma perspectiva muito mais otimista, com as marcas a utilizarem este tipo de mecanismos e a terem este tipo de cuidado, de estarem próximos dos consumidores para que a sua comunicação não seja antagónica, ou seja, eu estar a dizer alguma coisa e depois na realidade nos canais públicos estar a ser demonstrado outra. Mas só para vos dar aqui um pequeno exemplo muito rápido de quanto isto tem sido importante e quanto isto depois vai ser cada vez mais o futuro nos mercados europeus e nos mercados, provavelmente também da América, mas que já está a acontecer nos mercados asiáticos, porque é muito forte a concorrência. Okay? Eu creio que sim, eu creio que vocês também no Brasil, e permite-me, Marcelo, desculpa estar a vocês, estou a falar para as pessoas que estão no Brasil, também devem ter tido essa experiência, deve ter acontecido, porque eu creio também que ouvi falar que no Brasil aconteceu isso, de terem recebido ou terem ouvido pessoas que receberam encomendas vindas do Brasil que tinham sementes ou ervas ou coisas do género. Não sei se vocês tiveram a percepção de que isto aconteceu. Em Portugal houve muitos casos desses, em que, entretanto, as pessoas relataram à polícia. Houve uma própria comunicação do Ministério da Justiça referindo que não abrissem, que não deitassem fora aquelas sementes porque possivelmente estariam contaminadas e não se vê bem a origem do porquê da recepção daquele tipo de encomendas que as pessoas não tinham tido e de repente receberam numa caixa de correio uma encomenda com sementes. Coisa perfeitamente absurda, não é? E surgiu aqui basicamente isto era quase um fenómeno. O que é que está acontecendo no mundo inteiro? Porque não foi só em Portugal, foi na Europa toda, e eu tenho quase certeza que no Brasil também aconteceu casos desses. Está a Denise a abanar com a cabeça, porque então pelos vistos acho que também está a confirmar. Então o que é que aconteceu? Veio-se, entretanto, a perceber que esse caso não foi nada mais nem nada menos do que empresas grandes no Brasil que precisavam de receber reviews. Só que, aliás, eles precisavam de forjar as reviews, não é? Só que a possibilidade de eles colocarem reviews só poderia ser efetuada nos grandes marketplaces se eles tivessem um comprovativo do tracking de envio. Ok? Como eles, na realidade, não estavam a vender nada e queriam ter reviews que eles próprios iam conseguir com as suas próprias bases de dados, porque o que eles fizeram foi comprar bases de dados mundiais com demoradas de pessoas completamente random pelo mundo inteiro, e o que eles fizeram foi criar perfis com os seus próprios e-mails, criando com moradas dessas pessoas em Portugal, no Brasil, em Itália e qualquer outra parte do mundo, e enviavam uma coisa que fosse leve e que tivesse pequeno, ou seja, que não tivesse grande custo de envio. Então sementes foi o que lhes pareceu a coisa mais normal. Okay? Só que meter sementes dentro de um envelope, mandar para uma pessoa no Brasil ou em Portugal, e depois, a partir desse momento, já tinham o tracking ID. Com esse tracking ID, davam uma entrega, encomenda e faziam a review a ele próprio, dando, fantástico, uma pontuação do NPS 10 em 10. E fizeram isto variedíssimas vezes, okay? Para conseguirem terem uma boa review e com isso serem bem cotados nos marketplaces. Okay? E só para vocês terem uma ideia, né, de uma operação mundial, estamos a falar de uma operação mundial, né, de algumas empresas da China fizeram isto e que mexeram com praticamente o mundo inteiro, porque de repente ninguém sabia porque é que estava a receber sementes na caixa de correio, né? Inclusive houve investigações, uma tentativa de uma investigação criminal para perceber se isto tinha algum tipo de intenção que não fosse esta, mas não, era pura e simplesmente porque havia empresas na China que podiam ter boas reviews. Okay? Isto é só para vocês entenderem a importância da review que tem hoje em dia no mercado, okay? E que mais cedo ou mais tarde terá também esse peso cá. Para mim não tinha feito isto, mas era só para vos dar. Tinha ouvido a história das sementes, mas não sabia o que estava por trás. Bom, estou impressionado até com a criatividade dessa malta. É verdade. Olha, Pedro. Olha só. Valioso, Pedro e Denise, pá, a pergunta na verdade é para vocês dois, porque tenho a certeza que com os vossos projetos vocês têm uma quantidade avassaladora de dados dos consumidores e de dados até sociais, e isto difere, de certeza que eu estou à espera de respostas diferentes, porque acredito que aquilo, o fator cultural influencia muito, mas
Tu disseste uma coisa muito, muito certa, é muito mais fácil nós, enquanto consumidores, eu revi-me no exemplo do Booking, quando vou ao Booking eu vou à procura dos aspectos negativos do hotel, passo à frente sem olhar para aquilo que escreveram de positivo. Eu dou dado garantido, se vão para um hotel de 5 estrelas, aquilo lá tem muita coisa boa, eu quero encontrar o mal. Pronto. Mas pegando nessa lógica, pegando agora aqui no mundo do Customer Success, como é, na vossa opinião, e daquilo que vocês vão vivendo e vão conhecendo, como é que nós, Customer Success Managers, trabalhamos para pedirmos aos nossos clientes para não... Ou seja, o escrever o mal é direto, nós nem precisamos de pedir, não é? Eles vão lá, nem fazia sentido nós pedirmos. Mas como é que nós trabalhamos para os nossos clientes escreverem as boas reviews? Ou seja, como é que eu consigo que o meu cliente... Lá está, eu não sei se isto culturalmente será igual ou não. Como é que, Pedro, como é que eu consigo que o meu cliente vá ao portal da queixa escrever enquanto consumidor? Vai lá e escreve coisas boas sobre mim, não vais lá só para te queixar sobre mim. Como é que isto se trabalha, na vossa opinião? Eu vou só dar uma resposta rápida para ser cavalheiro e para deixar depois a Denise falar. Mas muito rapidamente, o que é que eu posso dizer que é a forma, enquanto consumidores, que nos impele ou que nos permite dar essa opinião positiva, ultrapassando as expectativas. Essa é a forma que nós temos, na realidade, de conseguir conquistar um cliente, fazendo com que ele vá dar essa opinião. Porque aquilo que eu vos disse inicialmente é uma verdade, é de senso comum. É difícil, é muito difícil nós darmos uma opinião positiva. Até porque, do ponto de vista daquilo que é o nosso comportamento humano, se estiver dentro da minha expectativa ao serviço, eu vou considerá-lo normal. Okay? Se eu considero normal, nada me vai fazer ir a um local externo, isento e público, dizer que eu tive uma experiência boa. Okay? Ou até pode ser muito boa. Até pode ser muito boa. Mas isso não é suficiente. Quando ele é fora do normal, quando ela na realidade ultrapassa qualquer das minhas expectativas, eu aí sim, certeza absoluta que irei dar, porque eu quero partilhar essa mesma experiência, porque eu sinto-me feliz, sinto-me comprometido com a marca e eu quero dar esse retorno na marca. Uma das Disneyland, seja em Paris, seja nos Estados Unidos, seja onde for, acaba por, no fundo, ser esse o comportamento que a Disney tem incutido na sua cultura. É sempre passar as expectativas de qualquer cliente mesmo. Estamos a falar de milhões de pessoas que visitam os espaços anualmente e todos eles são importantes. Todos eles. Desde o mais pequenino, que ainda não sequer tem percepção do que é que na realidade é o consumo e o que é a experiência, até o mais velho, que na realidade está à espera que o mais novo saia lá deslumbrado, não é? E que vai ser ele próprio também deslumbrado. Então, é este, no fundo, o sentimento que tem que ser cultivado para que realmente as marcas sejam excepcionais. Porque deixa-me só dar aqui e isto é um problema que eu começo a falar e depois também me calmo. Deixa-me só dar aqui um pormenor muito importante, que é algo que vos vai fazer entender a isto que eu estou a referir. Nós, na realidade, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, sem dúvida que adoramos ter elogios. Elogios é algo que nós procuramos ter enquanto parceiros, enquanto amigos, enquanto familiares e principalmente enquanto colaboradores. Nós adoramos ter um elogio porque permite-nos fazer o quê? Perceber que estamos no bom caminho e que o trabalho que estamos a fazer está a ser bem executado. Contudo, é aqui que entra um pormenor muito importante, que é, nós com elogios não conseguimos evoluir. Porque se alguém disser, Luís, estás a fazer um excelente trabalho, continua. Luís vai continuar. Se alguém disser, Luís, o teu trabalho está bom, mas se melhorares este pormenor aqui, porque na realidade eu identifiquei que não estava assim tão bom, se calhar ainda vai ficar excepcional. E o Luís o que é que vai fazer? Vai melhorar aquilo e vai evoluir. Okay? Além de já estar a fazer um trabalho fantástico. Okay? E é isso que é muito importante. Nós, na realidade, só evoluímos com crítica. Só evoluímos com algo que, na realidade, é identificado, que ainda pode ter essa melhoria contínua. Então, é por isso que é muito importante que, enquanto Customer Success, nós possamos olhar para o nosso trabalho e saber ouvir para que nós possamos dizer assim, ok, estamos no caminho certo, mas eu já identifiquei aqui esta determinada circunstância, porque estes clientes me identificaram este problema e é aqui que eu quero melhorar ainda para ainda ser excepcional e um dia conseguir ter, na realidade, esse elogio e essa lá reclamação. Okay?
Denise, peço desculpa, ao tempo todo. Tranquilo. Falando aí em como trazer mais pontos positivos como feedback dos clientes, né? Uma das coisas que acontece é que quando nós damos feedbacks positivos para marcas e produtos e serviços, normalmente a gente não tem aí um retorno dessas empresas falando sobre o que a gente disse de positivo, né? Então isso acaba fazendo o quê? Que eu não diga outros pontos positivos pela empresa porque eu não obtive nenhum retorno. Mas quando eu digo algo negativo, a primeira coisa que a empresa faz é ir lá e perguntar o porquê e ir atrás daquilo, né? Então, a primeira coisa é responder sempre os clientes quando eles te dão pontos positivos também, dentro das experiências, tá? Então, quando eu vendo um seguro de veículo, exemplo, os dois querem obter o mesmo sucesso, que na hora da necessidade, eles dois tenham lá todos aqueles serviços ali prestados de uma maneira simples. O que vai diferenciar da marca A para a marca B são os pontos de contatos e como esses negócios, né, da interação do serviço, eles vão ser prestados. Então, as experiências aí vai contar realmente para que um cliente dê pontos positivos e pontos negativos para aquela empresa e para aquela marca. Então, a forma com que você está entregando o teu serviço e o teu produto, mesmo que o sucesso para o cliente seja receber aquele serviço, isso vai fazer com que esse diferencial passe a ser falado pelos teus clientes. E o que você vai fazer? Você vai empoderar esses clientes também que estão falando bem da sua marca e dos produtos, colocando eles como evidências nas suas redes sociais, colocando eles também em evidências em todos esses pontos de contato. Então, quando você começa a trabalhar também os pontos positivos, não só os negativos, você consegue ter mais retornos positivos. Por quê? Porque os clientes da marca, ele começa a falar, o cara falou bem, e eles estão também reportando para o cliente, estão dando um retorno. Então, quando a gente olha pontos positivos e retorna os pontos positivos também, possivelmente esse cliente vai estar ali te respondendo sempre e te dando outras oportunidades de melhoria dentro da tua organização. Então, o que vai diferenciar para que você consiga aumentar a quantidade de feedbacks positivos é isso. Você também dá tanta importância para os feedbacks positivos quanto para os negativos. Faz todo sentido. Na verdade, o que referiste faz todo o sentido. Eu estava a perguntar isto porque eu enquanto... O que estás a referir, para mim, bate certo com aquela definição de tornar todos os nossos clientes, se calhar, os nossos evangelizadores, e é torná-los a eles próprios e passar-lhes até o orgulho quase de representantes do teu serviço ou do teu produto, da tua plataforma. Uma das coisas e partilhando aqui com todos, eu perguntei-vos isto, claro que Pedro, exceder as expectativas, sim, sempre, é trabalhar para isso todos os dias, mas mesmo assim, e eu falo por nós portugueses, eu acho que nós culturalmente somos muito aversos a ir escrever, mesmo as negativas, ou seja, somos capazes de falar com o meu vizinho, entre aspas, meus amigos, foi péssimo, testei aquilo, e quando excede as expectativas, também sou capaz de comentar com os meus amigos próprios, mas o ir escrever uma plataforma digital, eu acho que nós portugueses somos muito preguiçosos a fazer isso. Eu acho que somos mesmo muito preguiçosos a fazer isso. Aquilo que eu tento enquanto Customer Success, e sempre tentei com os meus clientes, é pedir. Quando sinto que tenho uma conversa com eles e eles me dizem elogios a torto e a direito e que estão contentíssimos, a seguir eu tento logo pedir, então olha, tenho ali gostava que me escrevesse uma review, ou vamos fazer um case study, porque o case study eu olho sempre ao case study não só para eu usar, mas naquela lógica de os tornar o evangelizador, porque ele também vai aparecer no case study, ele pode usar aquilo internamente com os próprios clientes dele para mostrar o quão evoluídos estão e quanto cresceram, etc, etc. Eu queria era perceber, Pedro, se tu, principalmente no portal da queixa, que é onde as pessoas vão escrever, seja bom, seja mau, tu para os teus clientes, ou seja,
para os teus parceiros que estão no portal da queixa, que tipo de recomendações é que tu lhes dás para eles? Ok, tu já excedeste as expectativas, agora faz isto, porque senão eles não vêm cá a escrever. Há aqui algumas histórias giras que tenhas sobre bons exemplos de como é que metes a malta a escrever coisas boas, as mais não. Essa é a parte que nós temos como vantagem relativamente às plataformas de reviews, não é? Que, por exemplo, o Trustpilot, que é considerado possivelmente a referência generalista, né? Depois temos o TripAdvisor, que é na parte de turismo, e outros, e a Zomato, na restauração, mas em termos de review propriamente dita, pura e dura, o TripAdvisor teve um grande problema. Eu, por acaso, tive a curiosidade de estar como fundador no Web Summit passado, enquanto nós podíamos estar entre pessoas, não é? Que hoje em dia vai ser possível. Este Web Summit vai ser online, uma coisa impensável. Mas na realidade foi muito curioso, porque a grande dificuldade que o Trustpilot teve a dada altura foi justamente porque as reviews estavam a ser colocadas em grande massa pelas próprias marcas, não é? E ele começou a ter um problema de fake review. As pessoas começaram a dizer que aquilo era muito falso e que a cada 10 reviews, 7 eram falsos. E foi difícil, e ele ainda se debate muito com essa dificuldade, que é como é que eu consigo ter mecanismos que possam identificar que são os próprios negócios a criar as reviews e não são os próprios users na realidade a fazê-lo. Então isso é a grande vantagem que nós temos, porque nós não podemos, ou pelo menos não é muito lógico, dizer aos nossos clientes, vá a fazer reclamações, não é? Porque é completamente o contrário. Ninguém quer ter lá essa informação, que pese embora. O que nós fazemos, sim, e essa pergunta é interessante, Luís, porque para você ter uma ideia, em termos de senso comum, hoje em dia já não é nada de anormal, já não há esse estigma de uma marca ter muitas reclamações. Pelo contrário, o número de reclamações hoje em dia é considerado um indicador de cota de mercado. Para vos dar um exemplo, e desculpem-me. Não tinha ideia. Desculpa, e eu depois posso pegar em alguns exemplos no Brasil, que não vou me lembrando de alguns, mas aqui em Portugal, o top of mind que nós podemos pensar rapidamente é quem é que tem mais reclamações? Telecomunicações. Ok, isso também é no Brasil, é tranquilo. Mas quais são as marcas que top of mind nós temos mais reclamações? Mel, nós. E depois vem a Vodafone e depois é que vem a Novo. E é na realidade a estrutura, ou seja, o ranking funciona assim. A marca com mais cota de mercado é a marca que mais reclamações tem. E depois vem a seguir a segunda e a terceira posição e por aí fora. Ok, dias estão a trabalhar para ter muitas reclamações, que é bom sinal para o mercado que são líderes. Não necessariamente trabalham nesse sentido, mas isto é para vocês entenderem que, hoje em dia, a forma como nós, enquanto utilizadores, entramos numa brand page, por exemplo, dentro do portal da queixa, ou no Reclama Aqui, que possivelmente, se vocês pensarem, é a Magazine Luiza, é a Americanas, são, no fundo, os grandes e-commerce, não é? Que são aquelas marcas que, expectavelmente, são as que mais reclamações têm. Okay? O que é que nós queremos ver enquanto consumidores e que indicador é que na realidade vai ter para nós importância? Não é o número de reclamações, é a quantidade de bons reviews e feedbacks finais que foram resolvidas essas reclamações. Porque nós queremos saber ok, eu entro numa marca que tem 100 mil reclamações e depois vou comparar com uma marca que tem 50 mil reclamações. Okay? Uma diferença do dobro. E entro nesta marca que tem 100 mil e digo, tanta reclamação. Mas vou ver e a marca tem 90 e muitos por cento das reclamações resolvidas e o seu índice de satisfação e a sua capacidade de resolução no final, em termos de Net Promoter Score, imaginemos que é um 8 em 10. Okay? E o que é que eu vou tirar como conclusão? Ok, esta marca tem muitas reclamações, mas satisfaz e resolve os problemas. Depois tem a outra que tem metade das reclamações, mas só tem um índice de satisfação de 20 em 100 e o seu NPS é, imagina, 3 em 10. Eu vi que aqui o peso da reclamação não é o indicador que me interessa. Interessa-me exatamente este volume. Porquê? Porque eu, enquanto consumidor, eu quero pensar o quê? Tudo bem, esta marca tem mais reclamações porque tem maior cota de mercado, mas se eu tiver um problema, eu vou ser um destes consumidores que teve um problema a determinada altura e a marca esteve lá, próxima, resolveu, e eu no final fiquei muito satisfeito e até vim dar uma boa avaliação e sou neste momento um promotor, sou fidelizado com aquela marca. É isso que eu quero. Porque eu não quero ser um cliente da outra marca que tem menos reclamações
mas quando tiver um problema a marca nem sequer lá vai estar preocupada em resolver o meu problema. Okay? Então isto é fundamental. Denise, força, entra e falamos ao mesmo tempo. Força, Denise. Até para completar aí a fala do Pedro, o que as empresas, após esse contato com o cliente, a gente estava falando em modelos de pesquisas, eles costumam enviar não só não NPS nesse momento, mas uma pesquisa chamada SES, né, que é a quantidade de esforço que o cliente teve para resolver o problema com marcas e produtos. Então, o que acontece? Nesse momento, não é o momento de você perguntar para esse cliente que está passando por uma dor se ele vai te indicar para outra pessoa. E sim, o quanto que ele teve de desgaste para resolver esse problema com aquela marca ou então com aquele produto. Então, são esses momentos, quando eu estava explicando lá, que existem momentos específicos, de pesquisas específicas, para que você consiga engajar o cliente. Vai que os clientes, dentro dessa pesquisa, ele vai e fala, eu tive uma dificuldade muito alta. Então, isso quer dizer que o processo de resolução desses problemas estão muito críticos e que precisam ser revistos, né? E se eles estiverem dentro de um engajamento bom, que ok, eu tive problema, mas eu consegui resolver muito rápido, isso quer dizer que as marcas, claro, sempre vão ter problemas e clientes reclamando, porque nós, como clientes, queremos melhorar os atendimentos para a gente, mas para a gente, como cliente, o que vai importar também é o tão dificultoso vai ser para resolver aquele meu problema com o produto ou o serviço adquirido. Obrigado. Obrigado pelas respostas. Vou dar